Olá, deixa eu falar algo que eu preparei aqui para você sobre o que é a síndrome de Adão. Homem fraco, casa sem governo. O problema nunca foi só o pecado, foi o silêncio de quem deveria falar. Adão não protegeu, não confrontou e se calou. Pode olhar na Bíblia que está falando sobre isso. E hoje, muitos estão repetindo o mesmo padrão de vida. Então veja como a síndrome aparece. Foge de conversas difíceis, terceiriza a culpa, se omite no casamento, na paternidade e na fé, está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente e espiritual, vive no modo sobrevivência, mas nunca no propósito que Deus quer para a vida dele. Sabe qual o problema em tudo isso? Onde o homem se cala, presta atenção, onde o homem se cala, a serpente fala, o inimigo assume o controle, casamento adoece, os filhos se perdem e o caos entra pela porta da frente, que é a porta da omissão. Então Deus não pergunta para Eva, pergunta para quem? Para Adão, lá em Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Hoje os Adãos estão vivendo a sua prioridade de vida, o seu eu, os seus sonhos, os seus projetos, né, sobre a sua vida. Quem sabe amanhã, depois ou qualquer dia desses, sobra um tempinho para Deus. Deus criou o homem para ser sacerdote, protetor e governador do lar. O porquê que é sacerdote? Vou explicar. Liderança espiritual, ensina a palavra, transmite valores cristãos dentro de casa, ensina a importância de uma relação pessoal com Deus, ter um relacionamento saudável com Deus, intercede, cuida, ensina a moral da palavra de Deus para os filhos e também vive aquilo que ensina, né? Aconselha, disciplina, ama e dá carinho. E o que é ser protetor? A proteção ele vai além do físico. Proteção aqui é blindar sua casa, estar servindo a Deus, é a blindagem espiritual que a gente chama. Nas coisas de Deus, buscar, se interessar pelas coisas de Deus, para que a sua casa esteja blindada. E governar o lar é responsabilidade, é liderar, é cuidar. E se for na área profissional, é organizar, é supervisionar, é criar um ambiente propício de segurança, de proteção, para que quem está embaixo da sua supervisão seja equilibrado e onde todos, seja o ambiente que for, se sintam amados e respeitados. Então esses são os três requisitos, né? Agora, quando o homem abandona esses papéis, a estrutura desmonta. Outra, quando o homem não sabe quem é, tudo se perde, família se perde, sociedade e as gerações também se perdem. Se você quiser saber como está o mundo, é só olhar como estão as famílias. Sabe qual é a resposta? É só olhar para a sociedade e para a geração que a gente está vendo aí. Você vai ter o resultado de como está sendo a família, está sendo o Adão dentro de casa, está sendo alguma coisa. Então essa omissão masculina, ela deixa de trazer o evitamento da dor emocional. Quer dizer, a dor emocional está lá constante, porque está na omissão, está se omitindo algo. Então a dor emocional aparece. Trauma de paternidade, seja ela tóxica ou seja ela ausente, a gente tem visto muito isso na vida das pessoas. Medo de rejeição, medo de errar ou de não ser suficiente para tal coisa pelo qual ele faça ou Deus designe para ele fazer. Desconexão da própria identidade, as pessoas não sabem quem é, nem quem é o seu Deus e nem para onde vão, né? Então, se o homem não fala, não lidera, não protege, o que acontece quando tem isso? A esposa sobrecarregada, filhos emocionalmente feridos, lá espiritualmente vulnerável, casamento à deriva, futuro incerto, vida sem sentido, geração distante de Deus. Então, onde não há o sacerdote, há a opressão da serpente. A serpente, ela oprime, ela mata, e o seu veneno cega as gerações e tem cegado as gerações. Então a pergunta é para a gente finalizar. Deus sempre está perguntando,
Ainda existe essa pergunta, ainda o Gênesis 3 ainda está vivo dentro da gente. Homem, onde está você na vida da sua esposa, na geração dos seus filhos, no altar da sua casa, no seu propósito, no seu ministério, naquilo que Deus confiou você, ou te chamou, ou te colocou um talento nas suas mãos? A pergunta é esta: onde você está? Então, o que você tem que fazer para mudar essa situação? Fala para mim, pastor Luciano. Se posicione. Por quê? Porque o silêncio adoece, mas a omissão destrói. Seja o homem que quebra ciclos. Quebre ciclos, seja eles de que forma, de que jeito for. Seja no físico, seja no espiritual. Quebre ciclos. Aleluia. Quebre ciclos que protege, que lidera, que ora, que ama. Se posiciona, se levanta. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus na luta, na prova, na dificuldade, na riqueza, na falta. Se levante, tome atitude. O silêncio de Adão abriu portas para o inferno entrar, mas somente com seu posicionamento poderá fechar essas portas. E essas portas sejam fechadas na sua vida. Tome atitude, se posicione em tudo na sua vida. Não desanima, levante a cabeça, vamos para cima, vamos conquistar aquilo que Deus permitiu a gente conquistar e já decretou vitória. A gente só vai lá no campo e toma posse, porque Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem vitória para a tua casa. Se posicione em todos os ambientes, se posicione em tudo e principalmente na vida espiritual, porque se você se posiciona na vida espiritual, as demais coisas vão chegar, vão acontecer. Você vai conquistar aquilo que já foi designado por Deus. Deus já enviou a vitória para a tua vida, para a tua casa. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que a tua casa e o teu lar seja um lugar blindado, onde Satanás não tem brechas para entrar. Deus abençoe sua vida e até a próxima reflexão.